Agora vamos continuar. E a gente vai continuar agora com um assunto muito importante. Hoje é o último dia do mês de outubro, Outubro Rosa. E a cada ano, cerca de 66 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama aqui no Brasil. Algumas ONGs auxiliam milhares de mulheres em todas as regiões do país para reduzir os índices de mortalidade dessa doença, que a gente sabe que hoje é altamente curável, principalmente se for descoberta no estágio inicial. Então, para falar da importância da conscientização, prevenção das inúmeras ações realizadas, eu converso com a presidente do Instituto Rosa do Bem, Fernanda Meneghel. Fernanda, seja bem-vinda. Imagine-se abraçada. Vamos lá conversar um pouquinho sobre, primeiro, o trabalho lindo que vocês fazem, porque eu penso, assim, que as mulheres ainda precisam dessa sacudida, né? Por mais que a gente fale. Exatamente. Bom, uma honra estar aqui no final desse mês, que foi coroado com muitas ações, realmente com essa intenção de mobilizar as mulheres, de enxergarem que o caminho é esse, né, Cláudia? É o diagnóstico precoce. O câncer de mama ainda é um dos maiores causa-mortes entre as mulheres no Brasil. E eu vejo muitas mulheres, várias que chegam e falam, mas eu não tenho tempo às vezes para parar, é difícil até marcar o exame, depois no dia do exame acontece alguma coisa, eu não consigo comparecer e eu vou passando, ou alguém que fala assim para mim, eu não estou sentindo nada, então assim, eu vou fazer o exame mais para frente. Ou muitas que falam assim, não, eu estou com o meu exame em dia, mas se você vai ver, esse exame está sem ser feito faz 3, 4 anos. O que acontece? Através de um exame de mamografia, é possível ver uma imagem 3 anos antes dele se tornar palpável. Então, o fato de você não estar sentindo nada, não adianta, porque muitas vezes ele está lá instalado, ele está no início, é 1/3 de um grão de arroz, e num exame de mamografia, ele vai ser identificado, uma punção, vai ter um tratamento, alguma coisa simples, pronto, resolveu. Então, quando a gente fala o câncer de mama hoje tem cura, ele tem cura, diagnosticado precoce. O problema é que no Brasil, o diagnóstico ainda é muito avançado. E com o impacto da pandemia, Cláudia, piorou, porque o que acontece é que as mulheres, por vários motivos, é claro, a época que nós estamos vivendo, os exames caíram 50%, 47%, 50% na procura dos exames. Então, isso quer dizer que a gente ainda vai ter um impacto ainda sobre isso que não poderíamos. E não poderíamos mesmo, né? E o que a gente pode falar em relação a isso é que, já falei várias vezes, os hospitais, eles estão com entradas separadas, eles estão tomando todos os cuidados. Então, assim, por medo, não deixe de fazer o diagnóstico. Porque, como a gente acabou de ouvir, né? O diagnóstico precoce que vai te ajudar, né? Que salva, que cura. E assim, no dia a dia, né? O que a gente fala? Por que a gente adoece? Muitas vezes são escolhas que nós fazemos. Hoje está mais que provado que 90% é o meio que nós fazemos, né? O que a gente vive, o que a gente faz com a nossa vida, como a gente se alimenta. O nosso corpo é um portal, né? Como a gente está cuidando desse nosso universo, né? Então, a gente tem que ter fé, tem que ter espiritualidade, tem que realmente ter a gratidão, né? Como o Léo estava falando agora há pouco, a gratidão a Deus. Gratidão é tudo. Fê, a gente vai ter que trocar seu microfone, porque tá dando alguma interferência. Então, eu vou dar um recadinho e volto aqui. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, vamos com a Fê de volta aqui. Fernanda, você estava falando da importância da gente fazer o exame precocemente e tudo. E eu sei que a Rosa do Bem faz todo esse movimento, né? Conta um pouquinho o que é a Rosa do Bem. Na verdade, eu queria fazer alguma coisa que impactasse, que eu pudesse fazer realmente alguma coisa com impacto para a sociedade, de uma forma geral, para a cidade que eu fui acolhida. Eu fui para lá quando eu tinha 7 anos. Qual é a cidade? Americana. E quando eu fui para lá, minha mãe, na época, existia uma entidade que era a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Minha mãe se engajou na entidade, uma entidade linda, e funcionou muitos anos. E naquela ocasião, quando alguém descobria um diagnóstico, geralmente era avançado. E não sei se você lembra, Cláudia, ninguém falava o nome da doença, né? Falava assim, aquela pessoa está com aquela doença. Ou está com CA, porque quando diagnosticava, fatalmente a pessoa não tinha sobrevida, os remédios amenizavam a dor, prolongavam um pouco a vida. E com os anos, essa entidade ela teve a sua função, depois ela acabou. E com os anos eu vim conhecer o trabalho do Hospital do Câncer. Eu comecei a perceber qual era a importância da sociedade realmente ter esse conhecimento de fazer o exame, que as mulheres tinham muito tabu e que o câncer de mama, que é uma das principais causas mortes entre as mulheres,
a gente pode reverter esse quadro com a atitude que a gente tenha. Quer dizer, não só além de fazer a mamografia, que é fundamental acima dos 40 anos, fazer isso anualmente, que eu falo assim, tinha que ter uma carteirinha até para a mulher fazer isso anualmente. Além disso, a gente ter o quê? Uma alimentação, pelo menos, longe 90% longe das frituras, longe das gorduras, coisas que intoxicam o nosso corpo, né? Que causam algumas doenças, por exemplo, não só da parte do câncer, mas da parte de coronárias, da parte de um monte de coisa. Então, assim, o que a gente vai comer? Comer coisas boas, tem abóbora, tem abacate, tem a lentilha, tem tantas coisas que são tão saudáveis. E o que a gente vai se alimentar também, o que a gente absorve, né? Porque hoje em dia, como o Léo estava falando também, tantas coisas estão acontecendo, tantas coisas ruins, então a gente tem que ter o quê? A gratidão, a gente tem que ter a leveza da alma, do perdão. Tem gente que fala assim, mas como que eu vou perdoar se eu tenho ódio daquela pessoa, né? Mas quando a gente tem ódio de alguém, a pessoa está vivendo. E a gente está trazendo ódio com a gente. Com veneno com a gente. Então, assim, a gente tem que se libertar desse ódio para a gente deixar aí, né? Eu falo que tem até um exercício que eu brinco, que eu falo assim, coloca num papel todas aquelas coisas que realmente fizeram mal para você, escreve ali, não precisa escrever a história inteira, escreve um comecinho só, lê aquilo, tá certo? Rasga, pica e assim, se livra daquilo, se liberta, porque isso faz assim, eu acho que a gente viver com mais saúde, né? Com certeza. Então, esse alimento da alma que a gente tem que, a espiritualidade, né? Ter essa gratidão, ter Deus, né? Eu acho que é muito importante. Com certeza. Como você abriu o programa hoje, né? Falando de coisas tão prósperas, tão boas, que a nossa oração tem que estar voltado para isso, né? O nosso pedir, né? Então, e ao mesmo tempo que eu falo, não só a gente movimentar de falar disso, mas a gente poder hoje... Eu falo para minha mãe, você fez a mamografia? Deixa eu ver seu exame. Você fez a sua, Fê? Eu fiz. Você fez a sua? Eu fiz a minha também. Eu sempre mostro no meu Instagram quando eu faço, porque tem mulher que fala assim, ai, eu não vou fazer, deve doer muito, Deus me livre. Gente, não. Eu, particularmente, não sinto dor. Nunca senti. Nem antes de ter prótese, nem depois de ter prótese. Não, tranquilo. Eu confesso até pra você. Você acha dolorido? Não, dolorido não, mas como eu tenho silicone, primeira vez que fui fazer, eu falei, gente, vai explodir minha prótese. Não, eu também. A primeira vez eu fiquei com medo, né? Mas assim, tranquilo. Então. Eu acho que assim, é importante, principalmente a gente que tem prótese ou quem não tem, qualquer um, realmente fazer esse exame, porque não tem jeito. Eu conheço, assim, eu acho que 1 minuto, 2 minutos. É tão rápido. É tão rápido. Eu acho mais desconfortável tirar sangue, sinceramente falando. Agora, o problema é quando a pessoa, por medo ou por não poder parar, ou, enfim, achar que é burocrático, ou uma série de coisas, né? Ter receio e vai protelando e aí, de repente, aquilo aparece. Um dia ela sente. Aí, quando ela sente, aquilo já estava há muito tempo lá. Então, aquele diagnóstico, por exemplo, já é tardio, né? Então, tem que fazer. E, olha, a gente fala muito das mulheres, mas tem câncer de mama em homens também. É claro que é numa proporção muito menor, mas também tem em mulheres trans e homens trans, tá? Então, é para todo mundo. Tem que fazer, gente. Exatamente, né? O homem, na verdade, é o homem trans que tirou, né, as glândulas, tirou é o ultrassom, né? E a mulher trans, na verdade, é fazer uma mamografia e fazer o preventivo, né? Tem que fazer, tem que se cuidar, tá bom? É isso mesmo. Fernanda, muito obrigada pelo exemplo, pela inspiração. É assim que a gente tem que estar cercado de gente inspiradora. Fernanda Menegal é essa inspiração. Eu queria agradecer, eu queria mandar um beijo para as minhas flores, que são as meninas do grupo que foram diagnosticadas nesses anos, estão curadas, estão assistindo. E é por elas que eu falo que vale a pena isso que a gente está fazendo aqui, por tantas outras que a gente pode salvar levando essa mensagem. Então, mandar um beijo enorme e muito obrigado por vocês, assim, impactarem também nessa causa e nós estarmos juntos, salvando vidas. Vamos juntos e vamos lá, vamos em frente. Olha, ela tá no rosadobem.com.br, é o site, tá? E aí no Face, Rosa do Bem, no Instagram, rosadobem.oficial. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Cláudia. Queridona.